Em menos de 24 horas, o estado de São Paulo registrou ao menos 2 casos de feminicídio. Na noite do último sábado, uma mulher de 28 anos morreu após ter sido esfaqueada pelo ex-companheiro em Diadema. Já na madrugada de domingo, uma mulher de 27 anos foi encontrada morta dentro da própria casa em Guaianazes. O principal suspeito é o marido da vítima. Ambos os crimes foram registrados como feminicídio quando a mulher é morta pela condição de ser mulher. A reportagem é de Júlia Pereira. Na noite de sábado, uma mulher de 28 anos foi esfaqueada e morta pelo ex-companheiro no bairro de Serraria, em Diadema, na Grande São Paulo. O homem que a acompanhava também foi morto. Após o crime, o ex-companheiro da vítima tirou a própria vida. Poucas horas depois, na madrugada de domingo, uma mulher foi morta dentro da própria casa em Guaianazes, na Zona Leste. O corpo de Ana Carolina da Silva Santos foi encontrado pela mãe, Adriana da Silva. O principal suspeito é o marido da vítima, Fernando Fernandes dos Santos, que fugiu após cometer o crime. Ambos os casos foram registrados nos distritos policiais como feminicídio, ou seja, quando uma mulher é morta pela condição de ser mulher. Esse tipo de crime registrou uma pequena queda no ano passado, mas os números permanecem altos. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre 2020 e 2021, os registros caíram 1,7%. Mesmo assim, 1.341 mulheres tiveram as suas vidas tiradas. Apesar da ligeira queda de um ano para o outro, Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que é inaceitável que todas essas mulheres tenham sido vítimas de feminicídio, um tipo de crime que, segundo ela, tem como ser evitado. Feminicídio é um tipo de crime evitável. Geralmente essas mulheres assassinadas estão em contextos de violência e de relações violentas que podem ser interrompidos, né? Se a gente, enquanto sociedade, adotar medidas de não tolerância a esse tipo de violência. Né? A maior parte dos autores de feminicídios são companheiros ou ex-companheiros dessas mulheres. Né? Ou seja, pessoas com quem ela tem ou teve algum tipo de vínculo afetivo e de confiança. Enquanto os casos de feminicídio registraram uma pequena queda no ano passado, outros tipos de violência contra a mulher cresceram no país, conforme aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De 2020 para 2021, as agressões por violência doméstica cresceram 0,6%. Os casos de ameaça cresceram 3,3%. E o número de chamados ao 190 foi 4% maior. Mesmo assim, o cenário não tem sido suficiente para que o governo Bolsonaro fortaleça as políticas de proteção às vítimas. Pelo contrário, ao longo dos últimos 4 anos, o presidente da República cortou em 90% a verba voltada ao enfrentamento de tais violências. Em 2020, o dinheiro destinado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para a proteção das mulheres era de 100,7 milhões de reais. No ano passado, a verba caiu para 30,6 milhões e neste ano para 9,1 milhões de reais, de acordo com dados da pasta. A verba é destinada às unidades da Casa da Mulher Brasileira e aos centros de atendimento que prestam serviços de saúde e assistência às vítimas de violência doméstica, além de financiar programas e campanhas de combate a este crime. Para 2023, a proposta de orçamento enviada pelo governo ao Congresso prevê 17,2 milhões de reais a essas ações e uma verba insuficiente que pode paralisar o Disque 180, canal de denúncias de violência contra a mulher que funciona 24 horas por dia e está presente no Brasil e em outros 16 países. Maria Fernanda Marcelino, da Marcha Mundial das Mulheres e da Sempre Viva, organização feminista, lembra que o Disque 180 não é importante apenas para amparar as mulheres vítimas de violência, como também é um instrumento essencial para coletar dados utilizados na formulação de políticas públicas. Para ela, caso paralise o serviço, Bolsonaro estará escondendo um grave problema que afeta a vida de milhares de meninas e mulheres todos os dias. Esse governo, né, com a sua política reacionária, misógina, quando ele minimiza
entenda, né, o que é a violência contra as mulheres, o que é o feminicídio, imaginar que as mulheres são... Mais de 10 mulheres são assassinadas por dia e outras tantas crianças, meninas são violentadas por dias, né? Ele ignorar isso significa exatamente esse retrato de como o Bolsonaro vê as mulheres, né? Então, você fechar esse serviço do número 180 é você novamente, né, reproduzir essa política que ele faz, que é de apagamento, né, que é uma tentativa de dizer não há um problema no Brasil, isso é mimimi, etc. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.